Provérbios 16, primeiro verso ao terceiro, diz assim a palavra de Deus. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, e você diz? Amém. Na década de 80, por causa da interpretação de uma cantora brasileira chamada Simone, ficou muito conhecida uma música cujo refrão dizia mais ou menos assim: como será o amanhã? Responda quem puder. O que virá a me acontecer, o meu destino será como Deus quiser. Não cante, porque você vai revelar sua idade e seu passado. E esse é um tema que faz parte da nossa vida, o futuro. E com ele, todas as inquietações que nós carregamos no peito a seu respeito, em relação a ele. Futuro é alguma coisa na qual todos nós pensamos quase que o tempo inteiro. E não adianta alguém dizer, não pense no futuro. Nós pensamos. Talvez seja um dos fatores mais distintivos da vida humana. Porque se um animal pensa no futuro, é instintivamente e em relação a alguma coisa que está para ocorrer na sequência. Nós projetamos um futuro longínquo. Nós projetamos um futuro idealizado. Nós projetamos um futuro que pode nem mesmo acontecer. Quem que não pensa, dos que já trabalham há alguns anos no mercado profissional, em aposentadoria? Quem que não pensa na próxima colheita dentre os que trabalham com agricultura? Quem que não pensa em viajar pelo menos uma vez por ano, ou quem sabe mais do que isso, se for possível? Quem que não pensa em guardar um dinheiro para alguma eventualidade? Quem que não pensa na educação dos filhos, formação universitária, vida profissional, ainda que os filhos sejam, no momento, por enquanto, crianças? O futuro nos ocupa. O futuro é da nossa conta. Nós temos muito interesse no futuro. Ansiedade é o nome que nós damos para um certo mal-estar, uma certa angústia em relação a um futuro que vai se descortinando dos nossos olhos como algo ameaçador, como perigoso, como um problema. Mas mesmo quem não teme o futuro, pensa no futuro. E se organiza para o futuro. E tenta, dentro do que pode, semear esse futuro. Quando você lança uma semente no solo, é sobre o futuro. É sobre o futuro. Você nem sabe se você vai colher, mas você lança a semente. Você nem sabe se vai estar aqui quando a semente germinar, mas você lança a semente. Martin Luther King Jr. disse, ainda que eu soubesse que vou morrer amanhã, hoje eu lançaria a minha semente. Porque alguém vai colher. Essa atenção para o futuro produz em nós um outro movimento, que é o movimento dos nossos planos, das nossas intenções, dos nossos desejos que nós queremos que se concretizem.
Eu não sei como será o amanhã, mas eu sei o que eu gostaria que acontecesse. Você que está me ouvindo agora, você não tem a menor ideia de como será o seu futuro, mas você sabe, nesse momento em que me ouve, o que você gostaria que acontecesse. No futuro eu quero morar na minha casa própria, alguém pode dizer. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não, mas nesse momento você sabe que gostaria de morar na sua casa própria daqui a alguns anos. No futuro eu quero parar de trabalhar como eu trabalho, ter uma vida mais simples, alguma remuneração mais significativa, para poder ter tranquilidade e não ter falta de nada. É um plano, é uma intenção, é um desejo. Você não sabe como será o amanhã, mas você sabe o que você gostaria que acontecesse. E porque você já sabe o que você quer, você planeja. Aos que planejam de forma mais dedicada, aos que planejam de forma mais intuitiva, mas todos planejamos. Aliás, eu vi um resultado de um estudo, semana retrasada, um estudo feito na Inglaterra, que acompanhou por muitos anos um grupo de pessoas que, na juventude, foi dividido entre pessoas que tinham planos apenas na cabeça, pensavam no que queriam um dia poder viver, e pessoas que escreveram esses planos em algum lugar, ou no computador, ou numa agenda, ou num caderno, mas tinham isso por escrito. Passaram-se os anos, esses pesquisadores fizeram um levantamento sobre a condição de cada um. Eles chegaram à conclusão que as pessoas que tinham planos na cabeça ganhavam 2 vezes mais do que a média das pessoas em geral que não planejam nada, em termos de desenhar alguma coisa para o futuro. Mas aqueles que haviam escrito seus planos estavam ganhando 10 vezes mais do que aqueles que só tinham seus planos no pensamento, na cabeça. Achei muito interessante isso. Porque quando você escreve, é como um comprometimento. Enquanto você pensa, os pensamentos podem ser um tanto abstratos, um tanto distantes. Ah, vou fazer isso um dia. E pode passar a vida e você nunca fazer. Mas quando você escreve, nós pastores, quando planejamos a vida da igreja, muitas vezes escrevemos. Até para conferir lá na frente se estamos no caminho, se de repente não nos desviamos de algum ponto. Planejar é importante, não é ruim. Ah, mas o futuro pertence a Deus, sim. Mas em nenhum momento a Bíblia condena o ato de planejar. Pelo contrário, o texto que nós lemos diz que o coração do homem pode fazer planos. Na minha versão diz, os planos pertencem ao coração humano. É da vida planejar. E nós planejamos. E não planejamos apenas para gastar o nosso tempo. Planejamos porque queremos que dê certo. Só que aí vem o que nos incomoda ainda mais, que é o fato de que nós não temos nenhuma garantia de que os nossos planos aconteçam. Eu olho para o futuro, eu penso nele, eu faço planos e desejo que eles se realizem. Mas eu não tenho nenhuma garantia de que será como eu quero. E aí eu olho para a palavra de Deus e pergunto, será possível, e essa é a pergunta que eu quero tentar responder com você nessa noite, será possível fazermos planos bem-sucedidos, que se mostrem bem-sucedidos,
e que sejam para nós uma experiência de sucesso e de vitória na presença de Deus? Nós olhamos para o futuro, nós planejamos o futuro e sabemos que não temos nenhuma garantia sobre ele em nós mesmos. Mas quando olhamos para a palavra, será que podemos planejar e ter a certeza de que seremos vitoriosos? Esse texto que nós lemos diz que sim. Esse texto que nós lemos diz não só que o coração do homem pode fazer planos, primeiro verso, mas que os seus planos serão bem-sucedidos, verso 3. O coração humano pode fazer planos. Primeiro verso. Verso 3, seus planos serão bem-sucedidos. Eu tomo posse dessa palavra. Eu quero isso na minha vida. Só que não é tão simples assim. Porque entre o primeiro verso, a primeira parte do primeiro verso e a segunda parte do terceiro verso, tem um miolo, tem um recheio. Tem 3 frases que nós precisamos compreender nessa noite, se queremos viver planos bem-sucedidos. A minha oração, e eu vim orando sobre isso para hoje aqui, é que nós saiamos daqui na certeza de que os planos nascidos no coração de Deus, compartilhados com o nosso, e que agora ganham ainda mais forma, maior dimensão no nosso coração, vão nos conduzir por um caminho de bênção, de alegria, de vitória, em nome de Jesus. Foi lido aqui no início do culto que o Senhor abençoará o seu povo com a bênção da paz. Eu creio que Deus tem grandes coisas para nós, irmãos. Eu creio que nós ainda não estamos vivendo tudo que Deus tem preparado para nós. Eu creio firmemente nisso. Sou um homem abençoado e muito feliz com a vida que Deus tem me dado. Mas eu sei que ainda não vivo tudo que Deus tem preparado para mim, porque o Deus que eu creio e que você crê também é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu tenho expectativas de grandes coisas. Eu tenho expectativas de grandes coisas. Quero fazer planos. Desejo que os meus planos serão bem-sucedidos. Qual é o segredo bíblico para isso? Esse conjunto de versículos em Provérbios nos ajuda a obter essa resposta. Se você quer fazer planos que se mostrem bem-sucedidos, 3 lições que você precisa colocar em prática. Primeira, aprovação divina. Diga, aprovação divina. Que é a primeira grande questão que esse texto nos apresenta. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Planejar não é difícil, embora às vezes nem isso a gente consegue. Mas é mais difícil ainda a gente planejar e submeter nossos planos a Deus. Irmãos, como é difícil. Às vezes o que acontece é que a gente planeja e começa. E só a hora que começa a dar errado que a gente pede socorro para o Senhor. Eu confesso que de vez em quando eu faço isso também. Dou meus passos, tomo minhas decisões, e só quando as coisas ficam feias que eu peço para Deus me socorrer. Senhor, tem misericórdia do teu servo, ajuda-me, livra-me do ímpio, do laço do passarinheiro, do inimigo. E o Senhor me olhando e falando, o inimigo é você, cara. Você que inventou isso aí tudo. Não falou comigo nenhuma vez. E agora está aí,
todo desesperado, porque percebeu que foi na força do seu braço e não na minha direção. O coração do homem pode fazer planos, não tem nada errado com isso, mas é preciso saber que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E para que eu tenha uma resposta certa, eu preciso buscá-la. Alguns passos para você colocar isso em prática. Primeiro, descreva seus planos. Descreva. Planos profissionais, empresariais, planos familiares. Descreva seus planos. Se você é casado, compartilhe com o seu cônjuge. Cristiane estava compartilhando comigo essa semana um texto que ela leu de um autor da área da psicanálise que defendia que casais que têm planos em comum, sonham juntos, são muito mais felizes e duram muito mais tempo. Porque quando um quer ir para um lado e o outro quer ir para o outro, não dá certo. A própria Bíblia Sagrada faz essa pergunta: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Maridão, você está cheio de ideia, compartilhe com a sua esposa. Esposa, você tem sonhos no seu coração, compartilhe com o seu marido. Ah, Marcelo, mas eu tento falar com a minha esposa os meus planos, só que ela joga água. Ela me desanima. Claro, você tem um histórico de fazer bobagem. Ah, Marcelo, eu quero compartilhar com meu esposo os meus sonhos. Mas ele acha bobagem, claro. Você só chega diante dele quando está carente, muitas vezes entristecida, desanimada. E ele não consegue nem mesmo enxergar em você a confiança, a convicção. Claro que o marido não deve desanimar a esposa que sonha, e nem a esposa deve desanimar o marido que sonha. Mas uma vez que ambos sonhem, devem ter a certeza de que o outro está lá para complementar esse processo, não para atrapalhá-lo. Se a minha esposa diz, olha, não sei, tenho dúvidas sobre isso, ela não me ofende. Porque talvez seja a única pessoa no mundo que tenha coragem de dizer para mim que eu estou pensando errado. Maridão, às vezes a sua esposa é a única que chama a sua atenção para o caminho errado que você está escolhendo. Porque é a única que realmente se importa com você. Porque as pessoas que olham para você e dizem assim, vai nessa, vai dar tudo certo, fica tranquilo. E quando as coisas azedarem, essas pessoas não estarão lá para estender a mão. Quando eu tive que enfrentar fracassos, os incentivadores de primeira hora sumiram. Só ficou a minha mulher, pagando o preço dos meus erros e aguentando comigo as consequências deles. Descreva seus planos, converse sobre eles, refine-os. A Bíblia Sagrada diz que quando duas pessoas concordam a respeito de qualquer coisa, Deus põe a mão. E duas pessoas para concordar melhor do que um casal não existe. Porque só um casal discorda como nenhuma outra dupla consegue discordar. Se eu disser para o pastor Edvanir, irmão, estou com um plano de fazer isso, ele vai dizer, ô Marcelo, coisa linda, que Deus te abençoe. Você ora por mim, irmão? Oro, claro. Deus, põe a tua mão. Mas ele fala, e aí, irmã Cristiane, como é que está o plano do seu marido? Ai, pastor, estou tão chateada com isso. Eu não queria, não. Por quê? Ah, porque da outra vez que ele inventou isso, foi um pesadelo na nossa casa. Quando um casal concorda, não há jogo de cena. Quando um casal concorda, de fato e de verdade,
Não há insinuações dissimuladas. Quando um casal concorda, o coração se une. E quando Deus vê um casal que está diante dele com desejo de viver planos abençoados, ele estende a sua mão. Eu não tenho dúvida disso. Sabe por que muitos casais não oram mais juntos? Porque o inimigo já descobriu que casais que não oram juntos experimentam poucos milagres. Se 2 concordando recebem qualquer coisa do céu, por que um casal não ora? A Bíblia diz que se 2 de nós estivermos de acordo, Deus faz. Por que um casal não ora junto? Aí um dia um homem me disse assim, eu tenho vergonha de orar com a minha mulher. Eu olhei para ele, sujeito assim, não muito agradável esteticamente. Entre as bênçãos recebidas, a beleza não foi uma delas. E eu falei, irmão, ficar nu na presença dela, você não tem vergonha não, né? Credo, pastor. Eu falei, então, coisa curiosa, né? A gente não tem vergonha de nada, nem de falar besteira. Mas de orar a gente tem. Por quê? Porque o inimigo já sacou que se você não orar com o seu cônjuge, não vai acontecer muita coisa espetacular na sua vida. As experiências mais maravilhosas que eu e Cristiane temos para contar foram vividas em oração, o casal. Se você sair daqui hoje, só com essa decisão de orar mais junto com o seu cônjuge, essa palavra já terá sido poderosa, porque milagres incríveis acontecerão na sua história. Descreva seus planos, converse sobre eles, ponha-os para fora. Mas esse é só um primeiro ponto. Por quê? Porque depois que eu estiver vendo tudo, agora vem o segundo passo fundamental, colocar isso diante de Deus. Senhor, esse é o meu desejo. Senhor, essa é a minha busca. Senhor, nada aqui é pecado. Porque se tiver alguma coisa que é pecado aqui, eu já arrisco de uma vez. Meu sonho é roubar um banco. Está aqui, Senhor. Não vai rolar. Você olhou para os seus planos. Eles não têm nada que o desabonem. Agora você leva para diante de Deus. Senhor, eu preciso da resposta certa dos lábios. Porque isso aqui é o meu plano. Mas eu quero viver os teus planos. Fala comigo, Senhor. Fala comigo. E comece um tempo de oração sobre isso. Uma vez, Cristiane e eu oramos 4 meses inteiros para tomarmos uma decisão que só seria colocada em prática no ano seguinte. Para que Deus trouxesse confirmação. Irmãos, eu preciso fazer uma pergunta para você que nem sempre a gente se faz, porque o certo era a gente se fazer. Você crê realmente que Deus existe e faz parte da sua vida? Então fale mais com Ele. Busque-o mais. Clame. Peça direção. Senhor, estão aqui os meus planos. Eu preciso de direção antes de dar um passo, porque eu não quero dar nenhum passo que o Senhor não aprovar. Pior do que ficar parado é ir para um lugar onde Deus não quer me levar. Guarde isso no seu coração. É melhor ficar plantado onde se está, ainda que não aconteça nada ali, do que ir para um lugar para onde Deus não leve. Ore sobre isso. E nessa oração, faça algumas coisas. Peça para que Deus dê sinais a você. Nesse período de oração, só eu e Cristiane sabíamos o que estava acontecendo conosco. Os nossos planos, desejos, perspectivas. De repente vinha alguém, um pastor amigo, um irmão em Cristo, falava, olha, eu não sei porquê, mas eu estou com um desejo tão grande de falar isso para vocês. Aí ela apertava a minha mão. Não precisava dizer nada, eu já sabia o que ela estava dizendo. Olha Deus falando conosco aí. É por aqui, é nessa direção. De repente uma porta se fecha, outra porta se abre.
Se eu estou colocando diante de Deus uma questão e uma porta se fecha, eu não forço. Não forço. Porque eu estou confiando que o Senhor está no controle. Eu me lembro uma vez, meu pai era vivo, eu era solteiro ainda. Meu pai tinha passado por uma grande dificuldade profissional, financeira. Acabou vendendo a casa que nós morávamos e precisava comprar uma outra casa. E viu uma casa que estava sendo construída, mas já em estágio avançado. E ele decidiu comprar aquela casa. E quando chegou o dia de ir na imobiliária para fazer o negócio e assinar o acordo, ele havia feito uma proposta, o dono havia aceitado, bateu uma angústia no coração dele. E ele fez uma coisa que ele nunca tinha feito comigo. Eu tinha uns 19 anos, ele falou: Marcelo, eu tenho que ir na imobiliária agora e eu não quero fazer nada que Deus não queira. Você não ora comigo? Eu acho que foi uma das honras maiores que eu recebi em toda a minha história. O dia que meu pai pediu que eu orasse com ele. Eu já preguei em grandes auditórios. Já falei em auditórios com 5.000 pessoas. Um dos ministérios nos quais eu me dediquei por quase 5 anos fez com que a minha mensagem chegasse a 500 mil de homens no Brasil e fora do Brasil. Eu nunca me senti tão honrado, tão feliz, tão abençoado, como quando meu pai me chamou e disse: você ora comigo? E eu disse: oro, pai. Nós nos ajoelhamos os dois na sala de casa. E eu me lembro que eu falei com Deus da seguinte maneira: Pai, a tua palavra diz que tu és o Deus que abre portas que ninguém fecha e que fecha portas que ninguém abre. Meu pai está indo lá agora. Se não é da tua vontade, fecha todas as portas. Se for da tua vontade, abre todas as portas e nós saberemos que o Senhor está nisso. Meu pai foi, chegou lá. O rapaz da imobiliária veio todo sentido. Ah, seu Dorival, eu não sei o que aconteceu. Hoje de manhã, o dono da casa ligou aqui e falou que ele não quer mais fazer o negócio. Na hora, o meu pai ficou muito bravo. Como assim não? Voltou para casa meio chateado. Como assim não? Eu falei: pai, a nossa oração. Aí ele parou, pensou e falou: é mesmo, a nossa oração. E falar para vocês que foi um livramento. Livramento. Deus ouve as nossas orações, irmãos. Deus ouve todas as nossas orações. Peça sinais. Gideão, que não tinha fé nenhuma. Um dos caras na Bíblia que faz uma coisa incrível sem fé nenhuma é Gideão, né? O anjo vai no buraco que ele está e fala assim: vai nessa tua força, varão valoroso. Ele dá uma chorada. Se o Senhor fosse com a gente não estava nessa. Não, Deus te escolheu para livrar o povo. Eu sou o menor da minha casa é a menor da minha tribo é a menor de Israel, Israel é o menor dos povos, os povos são os menores da galáxia. Não, Gideão, vai lá, eu serei contigo. Se é o Senhor mesmo que fala comigo, deixa eu fazer uma prova aqui. Gideão é aquele cara que, se Deus não fuzilou, não fuzila mais ninguém. E pede uma prova, molha debaixo do algodão, está molhado. Então agora molha em cima, molha em cima. Meu pai, pensa num homem inseguro. Se Gideão, na sua insegurança, teve confirmação de Deus nas suas orações, eu e você também podemos contar que o Senhor não nos deixará à mercê de nós mesmos. Uma vez uma jovem paciente me perguntou: e se Deus não falar nada? Eu falei: continue seguindo em frente onde você já está. Mas e se algum mal acontecer? Eu disse: pense em Deus como um pai. Às vezes o pai está vendo o filho brincar aqui, ó.
E o filho está brincando e o pai está só olhando, não fala nada. Mas se o filho sair correndo, muito perto do beiral aqui, o que o pai faz? Vai lá e segura o filho pela roupa, vai lá e pega o filho e diz: filho, chega, agora vem mais para cá. E eu disse para ela: uma coisa você pode ter certeza, minha irmã, se um dia você estiver muito perto do abismo, o teu pai vai te segurar pelo braço e não deixará você cair. Porque ele ama você mais do que o seu pai terreno. Ele vai guardar você. Então, em nenhuma circunstância eu preciso ter medo de colocar as minhas questões diante de Deus, porque Ele é meu Pai. Ele tem o melhor para mim. Ele já me deu tudo em Cristo. O apóstolo Paulo entendeu isso de forma tão linda que perguntou: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Irmãos, eu creio muito nessa palavra, porque é a palavra de Deus para o nosso coração. Peça sinais. E em nome de Jesus, aguarde a resposta. Já orei. Quantas vezes? Não hoje de manhã. E já estou fazendo. Eu falo que tem cristão com TDAH espiritual. Nem tem direção de Deus ainda, já está se atrapalhando. Tinha um desenho, que não é da minha época de criança, mas eu vi várias vezes, de uma personagem chamada Demônio da Tasmânia. Já ouviu falar? O que ele faz? Gira. E destrói tudo. Não seja um demônio da Tasmânia. Pare de girar e destruir tudo. Acalme o seu coração. Deixe Deus falar com você. Porque se você tiver aprovação divina, os seus planos serão bem-sucedidos. Quem diz amém para isso? Amém. Segundo, primeira aprovação divina. É a primeira receita de planos bem-sucedidos. Segundo, motivação correta. Diga, motivação correta. Que a segunda frase nesse recheio, nesse miolo é: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor avalia o espírito. Algumas traduções dizem: o Senhor avalia o íntimo. Meu irmão, minha irmã, Deus conhece o seu coração e Ele conhece as suas motivações. E por alguma razão, motivações inadequadas não prosperam. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, escreveu assim: ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado no fogo, se eu não tiver amor, nada disso valerá. Acompanhe comigo o raciocínio. Uma pessoa vende tudo que ela tem e dá para os pobres. É nobre ou não é? É digno de aplauso ou não é? Vai viralizar no Instagram ou não vai? Vai dar entrevista em programa de TV ou não vai? Vai dar testemunho na igreja ou não? Mas se a motivação for incorreta, diante de Deus, não terá valor. Eu não sei você, mas eu acho isso um tanto assustador. Porque para Deus não importa a nobreza do plano, importa a verdade do coração. Então, primeiro eu preciso fazer meus planos e orar sobre eles com seriedade. Mas, segundo, eu também preciso deixar Deus sondar meu coração para ver do que se trata isso em mim. Eu vou dar um exemplo.
Atendi um homem uma vez que me disse: Marcelo, por que Deus não me abençoa? Eu montei um negócio tão bonito, fiz tudo certinho, falei com Deus que se o meu negócio prosperasse, do meu faturamento, uma porcentagem seria dízimo, outra porcentagem seria oferta missionária, outra porcentagem seria obras sociais, e eu só tenho prejuízo. Por que Deus não me abençoa? Eu disse: não sei, irmão. Mas me conta, como é que você chegou nessa decisão? Ah, Marcelo, orei muito. Eu tenho esse plano desde jovem. Aí quando ele falou desde jovem, eu pensei: mas espera aí, você não era crente jovem? Eu sei quando você se converteu. Você fez esse plano jovem? Qual que era a razão desse plano? Não, porque eu queria ter uma empresa que fizesse a diferença, que fosse boa, que as pessoas fossem felizes. Eu não era crente ainda, mas eu já tinha no coração o desejo de ajudar muita gente. Aí eu comecei a perguntar: como é que era a vida na sua casa? Como é que era a sua família? Como é que foi sua infância? De repente, esse homem começa a dizer: meu pai sempre me disse que eu nunca seria ninguém. O meu pai sempre falou que nada do que eu fizesse daria certo. Meu pai falava que tudo que eu punha a mão eu estragava. Meu pai nunca acreditou em mim, Marcelo. Como foi difícil mostrar para aquele irmão que a motivação dele não era abençoar ninguém, era provar para o pai que o pai estava errado sobre ele. Deus não tem compromisso com a nossa agenda oculta. Eu vou repetir para você guardar: Deus não tem compromisso com a nossa agenda oculta. Eu posso dizer para todo mundo que o motivo é fazer o bem, que o motivo é ajudar, que o motivo é dar uma vida melhor para minha família. Deus sabe o que é verdade ou não em tudo isso. E se eu estou fazendo o que faço para provar que eu sou bom, para ser melhor que o meu irmão, para competir com as pessoas ao meu lado, para esfregar no rosto de quem não acreditou em mim, Deus conhece a motivação do meu coração. Por isso que os salmistas dizem: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu não quero ser uma pessoa correndo atrás de sonhos cujas motivações sejam pecaminosas. Na minha clínica eu pergunto para os meus pacientes: por que você quer tanto o que você diz querer tanto? Ah, porque é bom. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei: por que você quer tanto? Que é bom, é. Ah, quero viajar, quero conhecer o mundo. Quem que não quer? Até eu, que sou o mais bobo de todos aqui, quero conhecer o mundo inteiro. Menos alguns lugares, para onde Deus já me levou. Mas por quê? Qual é a motivação? Senhor, por que isso é tão importante para mim? De repente eu descubro que eu estou tentando realizar o sonho do meu pai, que fracassou nos planos dele, e agora eu sinto que tenho uma obrigação de levar o plano dele adiante. De repente, eu quero dar para minha mãe o que eu sinto que não foi dado a ela pelo meu pai, e eu tenho pena dela, e quero compensar o sofrimento que ela teve vivendo com meu pai, fazendo acontecer os meus planos para dar a ela uma vida melhor, e ser melhor que o meu pai aos olhos dela. As minhas motivações podem ser as mais estranhas. E eu preciso colocar isso diante de Deus. Senhor, eu quero vencer. Mas eu não quero vencer por outra razão que não seja fazer a Tua vontade. E como é complicado isso, irmãos? Como é complicado. É tão complicado que esses tempos atrás eu me perguntei uma coisa. Eu já vi muito milagre na minha vida, muito, muito. Hoje eu estava conversando com amigos cujo filho voltou de um quadro de morte cerebral. Eu fui ao hospital, ele havia caído na piscina e se afogado. Como foi demorado para encontrá-lo, quando ele foi achado já estava sem sinais vitais.
Até que chega a ambulância e leva o menino. Já haviam passado muitos minutos, muito tempo, quase meia hora. E quando eu recebi a notícia, são amigos muito queridos, muito queridos. Eu tinha um compromisso de pregação em 15 minutos. Eu liguei para um pastor amigo e falei, vá no meu lugar, por gentileza, porque eu estou indo para o hospital visitar amigos muito queridos. Saí da minha casa e fui o caminho inteiro dizendo, Senhor, se o Senhor quiser me usar, me usa. Mas eu preciso que o Senhor me fale, porque eu não sei o que fazer, eu estou perdido. Se o Senhor tiver algo para fazer através da minha vida, me mostre. Se o Senhor quiser me usar, revela. E fui. Cheguei no hospital, aquele mundo de gente, na calçada. Não podia entrar ninguém, era uma emergência. Na calçada, parentes, amigos, mas muita gente, eles são muito queridos. E as notícias eram, ele morreu, embora tenha sido socorrido. Todo mundo desanimado, chorando. E eu lá falando com Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? De repente sai do hospital, da porta do hospital, uma senhora vem na minha direção. Eu estava na calçada junto com todo mundo. Ela vem na minha direção, olha para mim e fala assim, você é o pai? Eu falei, não, mas eu quero entrar. Ela tomou um susto e falou, não, mas se você não é o pai, eu falei, eu não sou o pai, mas eu sou o pastor Marcelo Gomes, dei uma carteirada do caramba. Acho que ela pensou, quem que é pastor Marcelo Gomes? Eu sou o pastor Marcelo Gomes e eu preciso entrar aí. Ela falou, tá, eu vou ver. E foi procurar os pais. E entrou para dentro. Quando entrou para dentro, eu falei, ela não vai nem lembrar que eu existo. Não deu 1 minuto, volta. O senhor pode entrar. Quando eu entro, a médica é membro da nossa igreja. Falei, Senhor, tem coisa aí. Ela pegou na minha mão e falou assim, pastor. O menino já estava com pupila dilatada, sem sinais, os pezinhos virados para dentro, todos os sintomas de morte cerebral. Eu entrei onde ele estava e fiz uma oração. Senhor, o Senhor pode. Traz esse menino de volta. A mãe que entrou junto, depois deu testemunho na igreja, falou assim, eu pensei comigo, o pastor enlouqueceu. Eu orei, terminou a minha oração, saíram com o menino e já nenhum de nós pôde acompanhá-lo. Fui para casa, continuei em oração, Cristiane também, e dormimos. No dia seguinte, acordo, tem uma mensagem. Fernando está vivo. Acordou, estava entubado, puxou o tubo com as próprias mãos e está sentado na cama brincando. Eu vi isso, irmãos. Eu vi isso. E poderia contar inúmeras coisas que eu vi aqui. Mas deixa eu dizer algo para a minha vergonha. Eu não sou um homem de oração. E é incrível, porque eu já vi tanto milagre. Eu não sou um homem de oração. E esses dias eu falei com Deus, falei, Senhor, por que eu não sou um homem de oração se eu já vi tanta coisa? E assim, não vou dizer que o Senhor falou comigo, eu só entendi isso. É como se uma frase ecoasse no meu peito. Você gosta muito de estar no controle. E naquele dia eu aprendi que pessoas que gostam de controlar a própria vida nunca serão pessoas de oração. Porque orar é entregar o controle nas mãos de Deus. Isso é o mais difícil para mim, irmãos. O mais difícil para mim não é crer em milagres, eu creio. O mais difícil é aquela oração do Getsêmani. Seja feita a tua vontade e não a minha. Por que eu abriria a mão do controle? E por que eu não abriria a mão do controle? E eu entendi que eu não abro mão do controle, porque algumas motivações minhas não são corretas. Se for do meu jeito, eu posso alcançar o que eu quero. Se for do jeito de Deus, não será do meu jeito.
ainda que eu chegue no mesmo lugar. Será que você tem coragem de pedir para Deus sondar as suas motivações nessa noite? Motivação correta, planos bem-sucedidos. Quem diz amém para isso? Amém. E por último, para terminar, terceira receita para planos bem-sucedidos. Propósito abençoador. Diga propósito abençoador. Entendeu o caminho? Aprovação divina, motivação correta, propósito abençoador. Eu já entendi o que eu quero, eu já entendi por que eu quero, e agora eu preciso entender para que eu quero. Para que tudo isso? No que a vida será melhor, no que a casa será melhor, no que o mundo será melhor, no que a minha igreja será melhor, se esses planos forem bem-sucedidos. Sabe o que eu já conheci no meu ministério? Gente que quando era pobre era dizimista, ficou rica, parou. Uma vez um irmão falou para mim na igreja falou para mim assim: Marcelo, eu não dou meu dízimo porque é muito. Eu falei: irmão, não tem problema, eu vou orar para que seja menos. Eu vou orar para que seja menos. Está difícil administrar muito? Vai ser menos, você vai ficar mais tranquilo. Não, pastor, pelo amor de Deus. Eu falei: então não fale bobagem, irmão. Quer dizer que o pobrezinho, para quem 10% é muito para ele, pode você que 10% é nada para você, não pode. Coisa confusa isso. É por quê? Porque de repente a pessoa vai tendo sucesso e vai se esquecendo do propósito. Eu costumo falar que tudo que Deus abençoa na vida da gente tem 3 propósitos. O primeiro é partilhar. Diga, partilhar. Partilhar, dividir, contribuir, ser generoso. É o primeiro propósito, tudo que Deus nos dá. As outras pessoas vão participar disso, de algum modo. Segundo, testemunhar. Diga, testemunhar. Por quê? Porque é para a glória de Deus, não é para a minha glória. Quando aquela mulher toca na veste de Jesus e quer sair sorrateira, Jesus fala: opa, alguém me tocou. E ele insiste até que ela se apresente. Por quê? Dentre outras razões, porque milagres sem testemunho abençoa o felizardo, mas não glorifica a Deus. Você orou para ter um emprego, a porta de emprego se abriu, você não testemunha, você foi felizardo, abençoado, beneficiado com um emprego, mas Deus não foi glorificado nisso. E a Bíblia diz que eu e você existimos para a glória de Deus. E o terceiro propósito é crescer, diga crescer. Que nós sejamos pessoas melhores. Irmãos, a gente vai tendo sucesso na vida e vai ficando pior. Sabe aquele seu amigo que quando era pobre era legal? Agora que é rico é um nojo. Você fala: meu Deus. O sujeito estava começando na empresa, topava tudo, era humilde, voluntarioso. Agora que chegou longe, nem cumprimenta as pessoas, trata mal os empregados. Como é que eu posso chamar de bênção alguma coisa que me fez uma pessoa pior do que eu era? Por isso que quando você lê o Antigo Testamento, e essa é uma coisa que nós precisamos resgatar como povo de Deus, o conceito de bênção no Antigo Testamento é diferente do nosso. Nós transformamos o conceito de bênção em coisas, bens, privilégios humanos. Sabe o que é bênção no Antigo Testamento? É Deus ter uma palavra boa a seu respeito. É a ideia de bendizer. Uma pessoa abençoada é uma pessoa bendita. O que é uma pessoa bendita? Alguém de quem se pode falar bem. Observaste meu servo Jó? Pergunta a Deus para o Satanás. Homem íntegro, fiel, que se desvia do mal. Isso é abençoar. Quando os pais abençoavam seus filhos, eles diziam coisas boas a respeito de seus filhos. Quando Moisés
Fala para o povo, Deus está triste com vocês e não quer mais andar no meio de vocês. Ele quer dar uma terra para vocês, mas não quer ir no meio de vocês, porque vocês são um povo obstinado. A Bíblia diz que o povo chora porque Deus falou mal deles. O próprio Moisés diz para Deus, não nos deixe sair daqui se a tua presença não for conosco, porque não é a terra que nós queremos, é o Senhor. O que nos distingue dos outros povos não é que nós temos uma terra, porque eles também têm. O que nos distingue dos outros povos é que nós temos um Deus que anda conosco. E isso nós não podemos perder. Isso é bênção. Se as suas vitórias fazem de você uma pessoa pior, isso não é bênção. Pode ser até uma maldição. Quando na mitologia grega o rei Midas pede para que tudo que ele toque vire ouro, ele acha que é uma bênção, mas é uma maldição. Um dia ele toca no seu filho vira uma estátua de ouro. Um dia ele toca em si mesmo e se transforma numa estátua de ouro. O que ele mais queria foi o seu pior pesadelo. Por isso que os chineses dizem, cuidado com o que você deseja, porque isso pode se realizar. Partilhar, testemunhar e crescer. Terceira frase desse miolo diz, consagre ao Senhor tudo que você faz. Consagre ao Senhor tudo que você faz. O que é consagrar? É santificar, tornar sagrado, dar um caráter santo, dizer isso não é meu, isso é de Deus. Isso é para a glória de Deus. Esse carro é para a glória de Deus. Essa casa é para a glória de Deus. Esse emprego é para a glória de Deus. Partilhar, testemunhar e crescer. Quem diz amém para isso? Então veja, o coração do homem pode fazer planos. Seus planos serão bem-sucedidos, desde que tenham aprovação divina, motivação correta e propósito abençoador. Ah, você não faz ideia do que Deus ainda tem para você. Feche seus olhos por um instante, nós vamos orar.